Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar o meu caderno depois de um mês de aula. Mostrei todas as matérias que eu aprendi. Ó, esse é meu caderno, bora lá. Eu vou começar pela matéria de português. É a primeira matéria do meu caderno. Português. Ó, eu aprendi bastante coisa que eu aprendi ano passado. A gente relembrou no caderno. E vai ajudar a gente, querendo ou não, porque depois de umas férias assim, umas férias longas, né? Quase 2 meses de férias, a gente esquece bastante coisa do ano passado. Vamos começar. Eu me importei bastante de decorar o meu caderno com marca-texto. Sei lá, para deixar o caderno mais bonito, mais caprichado, né? Vamos começar. A gente aprendeu a separar sílabas, a gente aprendeu monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Aí a gente estava escrevendo aqui, separar as sílabas, colocar se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. A gente estava separando aqui e a gente fez mais ou menos umas 2 páginas. Não, uma página a gente fez isso e a outra a gente fez ditado. Uma coisa que eu gostei de fazer esse ano passado eu não fazia, mas eu aprendi a fazer esse ano. Eu gosto de fazer umas anotaçõezinhas no canto do caderno, só pra dar uma relembrada. Tá vendo aqui, ó? Então, eu gosto de relembrar no canto do caderno alguma coisa. Por exemplo, aqui a gente entrou mais ou menos em produção de texto, porque o português a gente aprende as palavras, a separação de sílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, para a gente aprender a ler e escrever as palavras. E aqui a gente estava fazendo um ditado para a professora avaliar como que a gente escreve as palavras. Aí eu coloquei em anotações. Para fazer uma produção, é preciso saber as regrinhas como a do P e do B, que é uma regra muito importante da língua portuguesa e serve para escrever bastante palavra, por exemplo. Então, aí a gente continua com o ditado até mais ou menos o meio da página. Aí a gente fez a regra do PIB, MN, aí eu fiz mais uma anotação. Aí depois a gente fez uma atividade assim, MN. Ó, contente, aqui é N, aqui é N, aqui é M, pomba, aqui é M. Semente, aqui é N, entendeu? Aí a gente tava pondo em prática o que a gente aprendeu na outra página. Na verdade, a gente já tinha aprendido no ano passado, no terceiro ano, mas era só para relembrar, né? Como eu disse, das férias e tal. Aí a gente escreveu mais algumas coisas importantes, umas frases assim que a Pro passou pra gente relembrar bastante conteúdo. Aí a gente fez uma avaliação que é um dever de casa, só que a gente fez aqui no caderno. Eram 6 palavras no dicionário, a gente tinha que procurar palavras aleatórias, 6 palavras no dicionário para colocar aqui. Aí eu coloquei esquecer, maisena, lâmpada, treinador, celebridade e sal. Eu coloquei essas palavras. Agora vamos a outra matéria. Produção de texto. Eu adoro fazer produção de texto, gente. Não sei você. Não sei vocês. Eu adoro, sabe? Como eu ia dizendo, produção de texto é muito legal.
Muito legal a gente ler, escrever. Eu tô gostando de ler agora o livro do Harry Potter. Eu adoro ler, eu adoro ler. E eu aprendo a escrever as palavras corretamente. Eu acho muito importante ler, gente. O nosso raciocínio vai ficando mais rápido, a gente consegue se desenvolver mais rápido nessas matérias. É muito interessante. Então, agora vamos à matéria produção de texto. Primeiro eu fiz uma produção de texto das minhas férias, que foram ótimas, sabe? Eu li bastante meu livro, eu ganhei um livro do Harry Potter de Natal. Minha avó ficou aqui 2 semanas. Foi muito divertido. A minha prima também ficou aqui 1 semana. Essa foi uma das melhores férias da minha vida. Aí depois eu fiz um desenho das minhas férias. Aí eu fiz o meu livro do Harry Potter. Gente, eu já assisti todos os filmes e tô assistindo e tô lendo os livros. Eu acho muito legal. Aí depois a gente leu um livrinho e a gente tinha que fazer um desenho sobre o livrinho. Cada um leu um livrinho. Aí o meu livro se chamava Ariane e sua Caixa Mágica. Dando sequência, a gente leu mais um livrinho, só que foi compartilhado. A Pro leu pra gente escrever o que a gente entendeu. Aí é um livro muito famoso. Aí eu escrevi Eu Me Sinto Feliz. Era assim. O livro é um coelhinho. O coelhinho se sente feliz quando tá comendo cenoura. É aquilo lá. Só que tem gostos diferentes. Aí eu coloquei Eu me sinto feliz quando estou na escola. Também me sinto feliz quando estou com a minha família. Entendeu? As coisas que a gente gosta. Nossos hobbies em inglês. Aí a gente teve que fazer uma produção com o nome seguinte. Como posso respeitar o próximo? Aí a gente tinha que fazer uma situação e explicar o probleminha. Aí a gente tinha que colocar a resposta certa, a resposta errada. Aí eu fiz. Eu achei bem interessante. Eu achei bem interessante esse tipo de produção, por quê? Porque, querendo ou não, ensina muito a gente. Continuando, aí depois eu explico. Além de eu fazer a situação e colocar as alternativas e colocar certa, eu fiz uma explicação do que eu escrevi. Aí a próxima produção é a seguinte. O tema era assim: como ajudar as pessoas e animais nesse calor? Aí era o seguinte. A Pro, ela deu uma situação que eu achei bem interessante. Inclusive eu tentei colocar aqui mais ou menos igual. Eu achei muito interessante o que ela disse. Por exemplo, se você vê um cachorro de rua, às vezes ele pode estar sofrendo de calor, né? Então, sei lá, não custa dar um potinho d'água para ele, uma comida, alguma coisa, sabe? Que já vai ajudar de qualquer forma. Aí eu escrevi isso, terminei. Aí depois a gente escreveu para fazer uma produção, a gente precisa seguir essas regras. E são regras assim, muito simples, só que na escrita a gente erra muito. Por exemplo, separação de RR e SS. Por exemplo, correção. Então, eu comecei a realmente entender essa regra esse ano.
Correção. Correção. Mais ou menos isso que a gente separa. É mais ou menos isso que a gente faz, né? Para separar o RR e o SS. Agora, uma das minhas matérias preferidas, matemática. Aí a gente fez as adições, bem simples, as subtrações, as multiplicações e as divisões. Até aí, eu acho que é bem fácil. Quer dizer, dependendo da multiplicação e divisão. A tabuada, até se você fazer várias vezes, até dá pra saber de cor. Eu sei de cor a tabuada. Eu até sei números que vai até abaixo de 100. Acima de 100, por exemplo. Claro que eu não tô aprendendo ainda isso, né? Eu acho que um pouquinho mais avançado. Por exemplo, 110 vezes 55. Eu sei lá. Não sei se é difícil de explicar. Mas eu consigo sim. Se eu fazer um cálculo assim mais simples e ter paciência, até que dá. Aí a gente fez mais divisões. Eu gosto muito de divisão. Aí eu fiz anotações. Para fazer uma conta de divisão, eu preciso saber tabuada. Então, como que você faz a divisão sem a tabuada? É a mesma coisa. Por exemplo, eu ia dar um exemplo aqui, só que não deu certo, sabe, gente? Mas uma divisão precisa da tabuada. Se a divisão não tiver a tabuada, não tem divisão. É isso que eu quis dizer. Aí eu fiz uma tabuada, aí depois eu fiz umas continhas de vezes aleatória, mais uma tabuada e mais uma tabuada. E matemática, encerramos. Agora vamos à minha matéria preferida. Gente, ciências, por exemplo, ciências, geografia, a gente ainda não fez no caderno. História, a gente fez no outro caderno, porque são 2 cadernos. Esse aqui é mais português, matemática, produção de texto, educação financeira. O outro vai ser história, geografia, ciências, etc. Então, aí chegou a minha matéria preferida. O que eu tenho a dizer? Eu comecei a fazer ela esse ano e eu já aprendi muita coisa legal. Então, no outro caderno que eu falei que eu aprendi história, foi bem pouquinho, sabe? Foi algarismos romanos. Então, nem tem muito o que mostrar, sabe? Vamos voltar aqui. Então, primeiro, a gente fez preço é diferente de valor. Hoje, tem um preço. Um lápis pode ser R$2. Só que tem o valor sentimental. Por exemplo, daqui 30 anos, aquele lápis vai ter um valor sentimental para mim. Vocês entenderam? Aqui eu coloquei, agora o meu lápis pode valer R$2. Eu não ligo muito para ele. Mas imagina daqui 30 anos o quão vai ser importante para mim. Isso é valor. O preço é o que vale agora. O preço é o preço real, R$2. Só que imagina daqui, 20 anos. Aquilo vai ter um valor certo para mim. O lápis vai ser, de qualquer forma, meu amigo. Aí a gente fez Aí a gente resumiu a aula. Eu fiz mais uma anotação sobre o que eu acabei de explicar. Aí eu coloquei uma coisa aqui que o professor pediu para fazer. O Brasil foi fazer banco
O Brasil fez o banco em relação à Suécia após 152 anos. E é muito tempo, né? Muito tempo. Aí depois eu aprendi bastante o que é inflação, o que é taxa Selic. Aí a gente fez um resumo. Isso era dever de casa, os resumos, inflação e taxa Selic. Eu vou explicar. Inflação. Aumento generalizado de preços de bens e serviços que acontece de forma sustentada e permanente. Ou seja, a inflação pode subir e pode abaixar. Se a inflação subir, as coisas vão ficar um pouquinho mais caras. Se a inflação descer, quer dizer que elas estão mais baratas. A taxa Selic significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, ou seja, taxa básica de juros da economia brasileira. Então, é só a gente pegar o final que dá para saber a resposta. Taxa básica de juros né, da economia brasileira. Aí depois eu fiz uma coisa que o professor não pediu, mas eu gostei de fazer, eu achei interessante. Eu coloquei, por exemplo, Estados Unidos da América, dólar, Brasil, real, Japão, iene, Argentina, peso, Inglaterra, libra, maiores países da Europa, euro. Entendeu? Eu coloquei os dinheiros de outros países. Então, aí a gente colocou um exemplo de dever de casa da inflação. Aí eu coloquei, por exemplo, eu tenho 50 reais. Eu tenho 50 reais e preciso de comprar um móvel para minha casa, que custa 750 reais. Então eu emprestei para o meu amigo. Então, o meu amigo me emprestou 700 reais. E aí o prazo que eu tenho que devolver é mês que vem. Só que mês que vem a inflação vai subir e o móvel vai custar 800 reais e não 750. Então, o que eu fiz? Eu situei aqui que eu vou negociar com ele, que daí eu vou ter o prazo de 6 meses. 6 meses para devolver o dinheiro. E aí eu vou trabalhando. E o professor explicou esse exemplo, que é uma perda e um ganho. Que eu vou conseguir um móvel na hora que eu quero, porém eu vou perder. Porque eu vou ter que trabalhar mais e perder mais tempo. E foi esse o exemplo que eu coloquei. Aí depois, eu coloquei uma coisa que eu achei bem interessante colocar. Não precisava, mas eu coloquei. Eu coloquei as cédulas que o Brasil já teve. Eu coloquei que hoje tem real, desde 1994. E antigamente tinha cruzeiros e cruzados. Oi, Laila. A Laila mandou um oi pro pessoal aqui, gente. Cruzeiros e cruzados era o dinheiro de antigamente, antes de 94, aqui no Brasil. Lá em outros países era outros tipos de dinheiro. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei as cédulas que o Brasil já teve. Real, cruzeiros e cruzados, que eu acabei de falar, tal. Porém, depois eu coloquei um resumo da aula, o que eu aprendi. Aí a gente explicou bastante sobre os deveres de casa, que a gente fez, inflação, taxa Selic. Aí na outra aula a gente aprendeu mais coisas sobre isso. E aí a gente colocou aqui. Aprendemos que há várias maneiras de receber dinheiro, como heranças, prêmios ou até mesmo um aluguel. Também aprendemos que podemos receber empréstimos que o banco faz para outras pessoas, que recebemos de volta em juros. Foi isso que a gente aprendeu em contexto na aula. A gente aprendeu bastante coisa sobre isso durante essa aula de educação financeira. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Primeiro eu queria dar uns avisos.
Tomara que a gente chegue à meta de 150 inscritos. Espero que vocês tenham gostado muito do meu vídeo. Valeu! Tchau!